Tribuna no Ar. Alô, amigos, muito bom dia. Estamos juntos em mais um podcast aqui na Rádio Transamérica, como acontece todas as sextas-feiras. Na semana passada, nós falamos sobre a questão da velhice e as implicações, especialmente na saúde mental dos idosos. A gente vai continuar nessa mesma vibe, só que nós vamos falar de um tema que eu considero de extrema relevância, porque apesar de ser considerado uma informação que está surgindo hoje com mais detalhes, como se fosse uma doença de novos tempos, pode ser que ela esteja no curso da história do homem sem que a gente tomasse conhecimento. Eu estou falando da depressão. E ela tem agora novos contornos porque matérias recentes apontam a depressão entre cristãos, pastores esgotados e entre padres e em outros setores, entre artistas, também está se tornando uma realidade. Para entender o que está acontecendo, nós convidamos para voltar aqui a doutora Gabriela Campana, que é psicóloga, ela esteve no último programa, e hoje também o psiquiatra médico doutor César Mello. Eu agradeço a ambos pela gentileza em abrir espaço na sua agenda para conversar conosco. Doutor César, muito bom dia. Bom dia, Paulo. Prazer imenso estar aqui ao seu lado. Gosto muito das suas colunas no Tribuna. É uma honra estar do seu lado. Muito obrigado, eu que agradeço. Doutora Gabriela voltou aqui com a gente hoje, é muito legal. Fiquei muito feliz com o convite mais uma vez, obrigada. Vamos falar mais um tópico tão importante, né, nos dias de hoje. Olha só, eu busquei uma matéria, essa aqui já de algum tempo. Uma silenciosa epidemia está assustando cientistas do mundo todo. Estima-se que só no Brasil 11 milhões, ou seja, 6% da população de indivíduos sofrem com a doença, com a depressão, já considerado o mal do século XXI. Ao mesmo tempo, o jornal o Globo, na edição do último domingo, apresentou uma matéria em página dupla falando sobre a depressão entre religiosos, destacando a situação do padre Marcelo Rossi, que foi amplamente discutida, e agora mais recente do padre Fábio de Mello. Ele também conseguiu fazer uma redução dos graus de depressão, mas agora ele mesmo está admitindo que a situação está voltando. Eu queria que vocês nos ajudassem a entender, primeiro, o que é o conceito de depressão. A gente entende depressão como agente da medicina que ocorre em 2 semanas com sintomatologia rica relacionada a 2 sinais maiores e 5 menores. Os sintomas maiores são o que a gente chama de humor depressivo e tristeza. Humor depressivo é o que a gente caracteriza por anedonia. O que seria anedonia? Você não tem prazer. Eu posso estar no melhor lugar do mundo, com a melhor pessoa do mundo e tudo está ruim. É um vazio existencial dentro da gente que é desumano. E com isso acarreta os problemas dos sinais maiores. Afeta a alimentação, o sono, tem desesperança, falta de atenção, ideias mórbidas, que é chamado de sinais menores. Desesperança. E aí você não consegue avançar em termos da sua vida. Então ela torna-se um vazio muito grande para você tentar reverter essa situação. Segundo o CID-10, eles falam, hoje o CID-11, 2 semanas. CID eu acho que sobre doenças, é conceitua doenças. Isso, né? Obrigado. E aí você tem essa característica, por isso que a gente orienta de uma maneira geral da população para estar atento a isso. A gente até esclarece que tristeza não é depressão. A gente às vezes passa por um luto e você fica triste. Eu acho que a anedonia talvez seja uma característica muito grande. O que é a anedonia? Porque a anedonia é a falta de prazer. Eu estou no melhor lugar do mundo, o melhor lugar. Eu costumo brincar, eu amo o Rio de Janeiro, o arpoador. Uhum. E tudo tá uma ruína, tá tudo escuro, eu não consigo. E aí eu tô no meio da galera, numa festa, e eu tô mal, eu não tô legal, eu não tô ali, eu não tô vivenciando aquela coisa que seria para mim uma felicidade estar com meus amigos. É hora de você falar, você precisa de ajuda, meu amigo ou minha amiga. Pois essa questão da ajuda, doutor, porque essa mesma pesquisa está dizendo o seguinte: estima-se que devido ao desconhecimento das pessoas sobre o tema, somente 1 em cada 4 indivíduos com depressão tem conhecimento do transtorno que o aflige e consegue buscar auxílio.
Ou seja, 75% das pessoas com depressão não sabem que estão doentes. E aí, doutora? Pode ser que muitas vezes as pessoas esperem chegar em um quadro mais grave para que aí possam de fato buscar ajuda, né? Porque, como o César estava dizendo, é importante analisar a frequência e a intensidade desses sintomas, né? Então, quanto tempo essa tristeza, essa sensação de vazio, essa perda de prazer está aparecendo e o quanto isso impacta na funcionalidade do indivíduo, né? E muitas vezes as pessoas vão compensando de algumas formas, a depender do estágio do adoecimento psíquico, isso ainda é possível, e chega em um estado em que talvez não a pessoa, mas até as pessoas próximas, né, começam a intervir de forma mais direta também, porque aí fica mais evidente que a pessoa às vezes não consegue fazer as mesmas coisas que fazia antes, não sai da cama, compensa na alimentação, dorme muito ou dorme pouco. Isso vai chamando a atenção e vai trazendo prejuízo no trabalho, nas relações, né? Eu costumo dizer que a depressão é como se a lente do nosso óculos aqui tivesse toda embaçada, toda cinza. Então a vida perde cor, né? Ela perde o tom que traz esse prazer de estar vivo, mesmo com as adversidades. O Instituto Schaeffer, lá dos Estados Unidos, pesquisou sobre a saúde mental de líderes religiosos e revelou que 70% de pastores, padres, lutam constantemente com a depressão. E aí é uma pergunta que se faz. Geralmente as pessoas acorrem aos religiosos, seja no confessionário, seja no templo, em busca de uma saída para si mesmo. Olha, eu estou aqui acuado, eu não estou entendendo o que está acontecendo na vida. E o que a gente está percebendo agora é que esses mesmos personagens que são buscados também precisam de ajuda. Totalmente. Eu penso que para a gente tratar alguém, a gente precisa às vezes ser tratado. Porque muita gente... A gente tem que entender que a gente não é onipotente, a gente tem as nossas fraquezas. Você também tem que fazer terapia, né? O psiquiatra, o psicólogo, né? Eu amo terapia. Eu acho que todo mundo devia fazer, o mundo seria melhor. Tem gente que não gosta, a gente respeita. Mas é importante para a sua vida, para a sua determinação. E essas pessoas que são muito cobradas, elas às vezes caem em si que elas não são onipotentes. E às vezes elas precisam de ajuda, até para ajudar o outro, os religiosos. E eles precisam de ajuda, às vezes. E é uma situação interessante, né? Porque quando você fala de um aspecto de ajuda, você busca 3 aspectos no nosso entendimento, que é a questão da terapia, atividades sociais e, às vezes, recorrer à medicação. Que são 3 aspectos muito interessantes, que é o somatório para você ter um bom equilíbrio da sua vida. E aí... dentro dessas atividades sociais entra a religiosidade, porque cada um, independente da sua religião, vai ter aquele ser que vai ajudar. No caso, o padre, o pastor, o mentor, na religião espírita, cada um vai ter a sua participação. Isso vai ser importante. Isso funciona na sua essência, pode ser um aspecto até terapêutico, mas a terapia tem os seus passos muito, muito relevantes. E essa questão dos líderes religiosos que você disse, acho que derruba um mito de que depressão é falta de Deus, né? Porque quem mais do que essas pessoas que lidam com o sagrado, com a fé, o tempo todo, né, poderia provar o contrário, assim. Não é sobre isso. A espiritualidade é importante, a gente até comentou na última vez, para quem crê, né? Para quem tem fé, ela faz parte também do processo de tratamento, né? Ajuda a encontrar sentido em algumas coisas. E aí acredito que, às vezes, a responsabilidade, né, de estar acolhendo, ajudando as pessoas que esses líderes acabam tendo, junto talvez com uma autocobrança muito grande. São profissões, né? assim, eu acho que é uma profissão também, você ser um pastor, ser um padre, Isso. Seja qualquer designação, né, pode ser outras religiões. São profissões muito solitárias ao fundo, né? Porque ele escuta todo mundo, está sempre numa sessão, audiência grande no auditório, mas ele está sozinho ali, ele e Deus só, não é? E isso talvez também pode ser um indutor, ou não? Penso que sim. Acho que o seu raciocínio está perfeito, porque quando ele volta para si, ele está sozinho, está solitário.
Porque no meio dos seus seguidores, ele vai ter a sua fala e muito relevante. Ele tem uma responsabilidade enorme, porque ele vai conduzir as pessoas que ele procura. Mas ele em si, quando ele fica sozinho, e eu? Onde está eu nesse meio? E aí ele vai parar e às vezes vai precisar de ajuda. E às vezes vem essa sintomatologia que às vezes apega ele, e é importante que ele procure ajuda também. É aquela coisa que a gente começou falando, que para mim ajudar, eu preciso ser ajudado. Tanto o psiquiatra quanto o psicólogo fazem terapia normalmente, porque vocês recebem aquela carga toda das pessoas apresentando os seus problemas, e vocês também têm que, de uma certa forma, dividir isso com alguém, né? Olha, eu não posso ficar com tudo isso. E eles também precisam, porque eles acolhem diariamente as demandas da população. Agora, isso é fundamental. Outra questão que eu queria aportar para vocês, assim, tem esse lado religioso, os religiosos estão, de fato, muitos deles no viés depressivo. Ainda bem que o depoimento do padre Marcelo e do padre Fábio de Mello foi importante, porque, como você mesmo desmistificou, e mostrou que eles também são seres humanos. E que é um problema que acontece, que em muitos segmentos eles escondem isso. Não, isso não pode acontecer. São gente, são pessoas. Mas o outro lado da moeda também. A gente tem percebido que as doenças mentais, elas estão também acometendo o mundo artístico. A gente tem visto aí vários depoimentos. O próprio Gustavo Lima, que é hoje o cantor com maior expressão nacional, ele já manifestou que ele teve quadros de depressão. Muitos influencers também já falaram que tiveram um quadro de depressão. O que está acontecendo? Então não é só aquela solidão da fé. É também uma questão de sucesso e, de repente, não é só o sucesso que garante que você vai ter uma vida feliz, sem problemas? Não necessariamente, né? O sucesso, a questão financeira, muitas vezes é como se a pessoa que tivesse uma boa condição socioeconômica não pudesse vivenciar esses problemas. E, às vezes, esse não é o problema da pessoa, mas existem outros fatores que estão envolvidos, né? É uma questão que envolve múltiplos aspectos. E nessa parte dos influenciadores, das pessoas de rede social, pensa bem o peso, né? A responsabilidade de ser referência o tempo inteiro. O Felipe Neto é um deles, ele também se manifestou. O Whindersson. O Whindersson, né? Também manifestou um quadro de depressão. Você tá ali sendo visto o tempo todo, cobrado o tempo todo. Se alguém te encontra na rua, vai esperar alguma atitude sua. Então, uma alta carga de responsabilidade também pode fazer com que os mecanismos de enfrentamento da pessoa, eles fiquem mais sensíveis, né? E aí, a depender dos outros fatores que interagem juntos, se já teve histórico na família ou a própria pessoa, como é a rede de apoio dessa pessoa, quais são as válvulas de escape ali, os mecanismos de compensação, se tudo isso não está tão bem estabilizado, a chance de ter um adoecimento psíquico como a depressão é grande, né? O ambiente de trabalho, o ambiente familiar, todos esses fatores também influenciam até no surgimento desse desequilíbrio que a pessoa possa ter? Total. Acho que eles têm um componente que é um dos que a gente chama às vezes de fator desencadeador para o quadro, né? Porque você tendo uma boa rede de apoio, às vezes ele funciona. Mas às vezes você volta nessa questão do sucesso, do cara sempre te cobrar e não ver o ser humano, como a Gabriela falou com muita propriedade. Eu sou mais antigo, né? Se você imaginar... Nem tanto, doutor. Se você imaginar a princesa Diana, a gente volta lá atrás. Ela primeiro que se assumiu tomar antidepressivo na época, o Prozac, né, que fazia o sucesso, né, na época. E isso foi muito bonito da parte dela, que ela é uma princesa que tinha tudo a seus pés e de repente ela precisava de ajuda. Era a vida perfeita. Ela via uma vida perfeita, com tudo. E não é. Quando você se vê solitário, sozinho no seu mundo, aí que vem e agora, né? O que eu vou fazer? Eu preciso de ajuda, eu preciso de alguma coisa que me faça melhorar esse mundo. Você falou da família. Às vezes a família disfuncional, ela pode levar consequências. Eu trabalho com criança, eu sou psiquiatra infantil. E às vezes
me toca muito quando eu recebo um quadro de depressão infantil, porque você não vê tem muita faixa questão. etária, doutor? Então, 75% dos casos de depressão, eles começam na infância e adolescência. E metade dele ocorre antes dos 14 anos. Então, você tem uma estatística muito grande. E a gente sabe que na medicina tem aquela fala, né? Quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, melhor o prognóstico. Se você protela, o quadro pode se agravar em qualquer transtorno, patologia. Então, a gente entende que precisa de ajuda. Então, precisa ver esse universo. Quando a pessoa entende do problema e procura terapia, que eu acho maravilhoso, ela já está a um passo muito grande. Ou quando ela faz as suas atividades sociais que a gente recomenda, quando você sai de casa fazer alguma coisa que você gosta, você me ajuda na saúde mental. Eu não sei o que você gosta, eu não tenho o direito de virar para você, Paulo, você devia nadar. Cara chato, eu não gosto de nadar. Sabe? Pô, César, eu gosto, está aí, eu gosto de tocar guitarra. Se você sai de casa para tocar guitarra, você está me ajudando na saúde mental. Então você tem a complexidade da questão social sua, a terapia e, se necessário, a medicação. Uma das razões desse programa e também de outros, como o do Marcelo Giuliani, que a gente trabalha muito na área de saúde, é no sentido de orientar as pessoas através de vocês profissionais, porque a gente está quase num dilema aqui. Vocês falaram que as pessoas de sucesso às vezes têm tudo e na verdade estão na solidão. E as pessoas que não têm sucesso querem ter o sucesso e não conseguem. Ou seja, nós estamos diante desse impasse. Quem tem está com depressão porque está na solidão dele, e quem não tem esse sucesso e quer chegar lá também, nessa ansiedade de chegar, acaba assumindo também algum distúrbio mental. As redes sociais mudaram muito o comportamento humano. Mas a depressão não é coisa de hoje. Vocês mesmos citaram o caso da princesa Diana. Naquele tempo ainda não tinha internet. Não. Ela faz parte da história da humanidade? Total. Sim, sim. Por mais que ainda talvez não tivesse o nome tão claro ou o diagnóstico os critérios diagnósticos tão bem descritos como a gente tem hoje, porque os estudos foram avançando, né? As pesquisas são muito importantes por isso, porque a gente vai sempre atualizando as coisas. O próprio, o César falou da CID, né? Tem CID-10, o DSM também, que vai se atualizando, isso, né? Eles, exatamente. a depender de como as pesquisas vão avançando, as coisas vão tomando novos rumos também para que um diagnóstico seja mais efetivo. Porque, PC, na saúde mental, a gente não tem um exame de sangue assim que, né, tão específico a gente faz para não, aqui agora ele está com depressão. É um relato muito subjetivo do paciente que envolve fatores do que ele vai dar conta de trazer, de como ele vai expressar, como ele está se sentindo ali. É subjetivo. Mas há pistas, não? Sim. Porque a família, às vezes, até por desinformação, uma pessoa fica o dia inteiro na cama. Esse é um preguiçoso, vai trabalhar, sai daí, aquele negócio, não quer nada. Na verdade, essa pessoa pode estar num quadro depressivo. Como auxiliar as famílias a pelo menos entender os primeiros sinais? Que sinais seriam estes? É preciso observar, primeiramente, como que tá o prazer daquela pessoa ali, né? Que às vezes ela não vai relatar tanto a tristeza em si, mas os comportamentos demonstram muita coisa. Então pode ser uma pessoa que era mais expansiva, ela ficou um pouco mais introspectiva, ela tá comendo muito mais ou muito menos do que antes acontecia, ela tá dormindo muito mais ou tá dormindo menos, um relato de uma sensação de culpa, uma autocrítica muito grande, não tá fazendo mais as coisas que ela fazia antes. Então antes ela gostava de sair, de praticar atividade física, de encontrar os amigos, e agora ela não tá fazendo mais tanta coisa, tá tendo às vezes problema no trabalho, tá chegando atrasado, desmotivado com o trabalho, né? Alguns desses pontos podem nos direcionar para esse primeiro O problema cuidado. comum ao brasileiro, problema financeiro, também leva a isso? Tudo. Eu penso que sim, o financeiro é desgastante para todos nós. Ou seja, a conta não está fechando no fim do mês. A conta não está fechando no fim do mês. Porque essa questão que a Gabriela falou com muita propriedade, você está acostumado com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu filho, com a sua filha. E aí você vai acompanhando ele no sentido da vida dele. De repente ele modifica o seu comportamento, dentro do que ela falou,
você já começa a ter sinais, como você falou. Ele precisa de ajuda, principalmente dentro desse tempo, talvez, que você vê como é que está o andamento das coisas, não é legal. Você tem costume do seu filho, de sua filha, ou alguém da sua família reagindo sempre de uma mesma maneira, e de repente ele muda abruptamente, é uma questão que tem que olhar com carinho. Agora também há a questão química também do organismo, não? Sim. Ou seja, o lítio baixou, alguma coisa assim? Então, o transtorno de humor, ele tem dois pilares aí. A gente está comentando da depressão. Existe um outro viés do humor, que é a bipolaridade, que é a depressão bipolar. E aí entra o que você falou, o lítio. O lítio não existe no organismo, o lítio é um metal. Só que quando você faz uso da medicação que é destinada a esse, você melhora essa condição na questão da bipolaridade, que é considerado talvez o melhor remédio para o humor hoje em dia. O questão química, ele entra dentro do fator multifatorial. Infelizmente, a psiquiatria e a saúde mental não avançaram ainda em questão de causa e efeito. Por isso que a gente fala multifatorial. Você tem questões ambientais, questões biológicas, questões químicas, questões do parto. Então, pode estar relacionado. O que a gente vê muito é a questão genética hereditária. E as questões químicas também, porque é fato em conteste. Quando você usa uma medicação, no caso da depressão, um antidepressivo, você tem uma melhora de qualidade daquele paciente que está na sua mão. Ou se ele é um bipolar, você usa o estabilizador de humor, que é o lítio, que você tem uma qualidade de vida, de melhora daquele paciente. E aí você vai acompanhando. O lítio, ele age, às vezes, nas duas pontas, tanto no quesito depressão como a bipolaridade. Então, ele acaba funcionando bem. O caso mais emblemático dessa questão aí foi um caso com o deputado Ulisses Guimarães, presidente do Congresso. O deputado Ulisses Guimarães, que é o senhor Diretas, um homem muito sério, é um símbolo da democracia brasileira. O helicóptero, em determinado período ele começou a ficar assim, trocava de nome das pessoas, perdia o humor no meio de uma entrevista, fazia gracinha com as repórteres. E aí começou o pessoal a pensar até em interditar o deputado Ulisses Guimarães diante disso. Aí alguém, um psiquiatra provavelmente, que receitou o lítio para ele voltou à estabilidade e fez a Constituição de 88. É verdade. A questão da bipolaridade, que é outra questão também muito séria, que precisa ser olhada com carinho, porque você imagina uma linha imaginária, e aí você entra em depressão. Algumas pessoas elas podem transpor e dar aquela que a gente chama de euforia. São dois polos, por isso que são bipolaridade, que é o que aconteceu com ele. Que você tem a hipomania 4 dias e a mania 7 dias. Então, a pessoa fica que a gente chama de acelerado. Interessante que o deprimido, ele tem a necessidade, às vezes, de procurar ajuda. O bipolar, às vezes, ele se acha super-homem, ele acha um absurdo procurar ajuda. E, às vezes, ele é levado por terceiros. Sim. E, às vezes, quando vai no consultório, ele acha um absurdo. Tá fazendo terapia, e ele tá, que a gente chama de acelerado. Então, ele começa com fuga de ideias, sabe, com comprometimento da sua vida, com questões que aí envolvem outras áreas, hipersexualidade, compras desenfreadas, levando a quebras financeiras. O bipolar, talvez, dentro da questão do humor, é um quesito que tem que olhar com carinho. Você citou com muita propriedade o Ulisses Guimarães, até o helicóptero, né, que sumiu no mar, no dia oceano. 12 de outubro de 76. E aí... De 86. Ele é um dos pilares que a gente estuda da bipolaridade por causa disso. Vou ter que corrigir a data, porque 88 foi a Constituição, o Ulisses morreu depois. Mas foi no dia 12 de outubro, foi um feriado. E é um diagnóstico, a bipolaridade, que a gente até exclui para falar do diagnóstico de depressão, né? Porque é preciso ver se teve algum período dessa euforia e antes, porque o tratamento é diferente, né, César? E acaba que as pessoas não chegam nos consultórios quando estão nesse período de euforia, exatamente por isso, porque na cabecinha delas não tem prejuízo. Elas estão trabalhando 10 horas por dia, tá correndo 10 quilômetros por dia, estão fazendo assim, tudo no máximo possível. Só que imagina o desgaste desse organismo também, né? Então, de repente, ela vai talvez estar com um problema sem saber. Um dos sintomas... ela não repara. Aí as pessoas de fora, mas você correu 20 quilômetros todo dia e trabalhou 10 horas e fez isso tudo, é estranho, né? Eu conto um caso que teve na minha vida ao longo das minhas
minha formatura, tudo, de um caso que eu atendi, um adolescente, que ele falava, um dos sintomas é a necessidade de dormir, sono. Então, às vezes, quando a gente não dorme, na bipolaridade, quando é um dos sintomas que eu alerto, no outro dia você não está legal, a pessoa não está legal, você não dorme. O bipolar está ligado a 220. Eu tive um caso de um adolescente que ele ficou 4 dias sem dormir. Ele falou uma frase que eu achei salutar para mim. Quem está dormindo está morto, doutor César, eu quero exatamente o que a Gabriela falou. Ele ficava pilhado, ele ficava, sabe? E ele não estava vendo que ele estava em curso de uma doença. E o que mais grave que a gente vê, já fazendo um link que tema depressão, mas a bipolaridade hoje a gente fica um pouco chateado às vezes que eles culpam no quesito hipersexualidade, por exemplo, uma jovem, tanto o homem e a menina, que começa a ter vários parceiros, apontar o dedo e acusar. E às vezes ela está em curso de uma doença e não está sabendo. Então ela, como diz, ela é crucificada por uma sociedade, talvez hipócrita, porque ela não vê que ela está por trás de uma doença. Então é possível, como ela falou, a Gabriela falou com muita propriedade, às vezes a gente tem que tomar cuidado, e no consultório talvez, de você pegar uma depressão e ver esse quesito que ela falou, se tem um histórico de bipolaridade, porque se você usa um antidepressivo, os colegas que me assistem, que pode fazer o que a gente chama de virada. Então o antidepressivo não seria legal para aquele caso, você tem que usar um estabilizador de humor. Então esses são detalhes que são importantes no tratamento. Agora, a depressão tem cura ou ela é possível estabilizar por meio de medicamentos? Ela vai se estabilizando. A cura, quando a gente fala em casos de questões mentais, é você conseguir dar seguimento, manter a funcionalidade ali da sua vida, que um transtorno corta ali de forma abrupta muitas vezes, né? Então, é uma pessoa que vai estar sempre ali buscando ter um alerta, né? Talvez passou por um período emocional mais intenso, então vamos ver como vai reagir, né? Porque ao longo da vida acontecem coisas que nos deixam chateados, irritados, felizes, né? E essa pessoa vai conseguir, até em terapia a gente fala da psicoeducação, né? Que a gente vai ensinando a identificar as distorções cognitivas, as formas de lidar com aquelas distorções, o questionamento dos pensamentos. Então, o processo terapêutico visa isso também, que a pessoa possa ter mais autonomia, né? Para principalmente conseguir identificar quando, olha, eu não estou conseguindo lidar sozinha, então eu vou voltar para o psiquiatra, eu vou voltar para a terapia. Então, cura de nunca mais vai aparecer, a gente não tem como bancar essa ideia, mas a melhora, sim, ela acontece. Mas eu faço, por favor. Eu só complementando que a Gabriela falou com excelente análise dela. A gente faz a mesma coisa. Hipertensão, diabetes tem cura? Não. Tem controle. A depressão tem controle. Aliás, a palavra cura é uma palavra muito forte na medicina. A gente fala melhor. Porque às vezes você fala assim, você está curado. E aí o paciente, como ela falou com muita propriedade, aí depois de 10 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, volta a ter, o doutor falou que está curado. Isso não existe. A questão... A gente só não sai exatamente, zerado, não sai zerado. De fábrica. Aqui a gente sabe que existe questões de prevenção, que são legais de você trabalhar isso. E uma terapia é maravilhosa, das pessoas entenderem, tentar observar sinais. Com a terapia você vai ajudando a pessoa, vai entendendo que às vezes vai ajudar ela. Não vai necessitar, às vezes, de um recurso de uma medicina, de um remédio. Então isso é importante. Então você esclarece para a pessoa da importância de fazer o tratamento. Agora, a gente está falando para várias faixas assim, sociais do Juiz de Fora, principalmente. A pergunta que muita gente certamente está se fazendo agora. Tudo bem, eu gostaria de fazer terapia, eu gostaria de procurar um psiquiatra, mas eu não tenho condições de fazer isso. A rede pública atende também? Sim. Porque essa que é a questão, já que é um assídio, considerado um assídio. O César, pelo que a gente estava comentando, trabalha no município, então acho que ele vai conseguir falar com mais propriedade. Então vamos lá. Para as pessoas que precisam, mas não sabem como procurar o sistema único. Então vamos lá. Eu sou, de muitos anos, sou defensor do ambulatório em Juiz de Fora, como existiu ali, quem é mais antigo, ali na São Sebastião, que era ligado à universidade, que era com a prefeitura. Eu sou muito, tinha a parte infantil, drogas, enfim.
E aí chegou a nova reformulação da saúde mental. Então hoje está direcionado a todos os CAPs, de uma maneira geral. Sim. Eu sou trabalhando no CAPS infantil, onde eu rendo todas as homenagens aos queridos profissionais que lá trabalham. O que dificulta, Paulo, é vaga. Esse é o nosso entrave. Tem que existir demanda maior, porque às vezes você tem casos que são graves que precisa de profissionais. Eu não sou político, nunca vou ser, se Deus quiser, mas eu gosto de política. Tá vendo que eu leio brilhante a coluna sua. Mas eu acho que as pessoas deviam olhar com mais carinho na saúde mental em Juiz de Fora, a minha cidade que eu amo. Porque eu acho que é importante o ambulatório, a volta do ambulatório. Eu não ser centrado só, porque os CAPs hoje ele funciona como um ambulatório também, que eu não acho que é o princípio do CAPs. Eu tenho apenas uma questão de opinião. Eu acho que deveria ter um ambulatório desfiliado do CAPS, porque a gente vê os colegas trabalhando em forma de ambulatório dentro dos CAPS. E aí, essa dificuldade de marcação que você falou, as pessoas pobres, que precisa de ajuda, eles são direcionados... Na verdade, todos nós hoje precisamos, né? Então, a gente tem não muita assim, gente... Eu não tenho nenhum problema. Quero fazer Já tem um problema, só quando fala isso, né? Só para direcionar, assim, as pessoas procuram o BS, que tem profissionais maravilhosos também. O BS, às vezes, faz o primeiro... Qualquer colega querido, atenção que primária, mesmo né? sabe, exatamente. E aí, se for, manda para atenção secundária. Tem psicólogo nas UBS, Tem também. né? Então, o caminho é ir no posto de saúde do seu bairro e encaminhar para essas redes do CAPS. Só que a grande queixa que a gente vê é a questão de vagas, de demanda. A demanda é muito alta. E sabe outra coisa também que às vezes pode contribuir? A gente está numa cidade que tem a universidade, né? Tem várias outras faculdades. Então, por exemplo, no caso da psicologia, a gente tem os estágios dos alunos que estão em uma etapa mais avançada do curso, que são supervisionados pelos professores. Então, tem as clínicas escolas, né? Que as pessoas de fora também conseguem o atendimento ali social, vamos dizer assim, e elas vão ser amparadas porque esses alunos estão com o respaldo do supervisor, né? Que é formado, que tem toda a experiência e que pode ajudar ali na condução do caso. César Mello, psiquiatra, Gabriela Campana, psicóloga, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui em nossos estúdios. Porque... Foi tão bom que a gente acabou. Pois é, como é que passa rápido, né? Porque essa é uma questão de extrema relevância. Ninguém está imune. Não. Mas todos podemos, pelo menos, mitigar um pouco se a gente ficar atento aos sintomas e, quando eles aparecerem, procurar ajuda. Com certeza. Não seria isso? Com certeza. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado mesmo. E eu quero agradecer a você que está nos acompanhando pela rádio e também pelo YouTube, onde essa programação, esse podcast ficará gravado, pela atenção nessa sexta-feira. Voltaremos na próxima. Então, tenham todos um bom fim de semana. Tribuna no Ar.